Glória a Deus. Depois desse momento tão especial, onde você teve a oportunidade de semear, não é isso? Na obra de Deus, de ter toda essa orientação sobre a nossa oferta de gratidão. Nós vamos à meditação da palavra de Deus. Agora eu quero pedir o máximo da sua atenção, que você não se distraia com nada aí na sua casa, que você possa ficar bem focado no seu televisor, no seu computador, no seu celular, porque Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos ministrando uma série de mensagens que estamos intitulando como marcas que fazem a diferença. É a segunda mensagem dessa série. Eu quero só recapitular com você. Na primeira mensagem nós falamos sobre duas marcas. Usamos a vida de José como inspiração para falarmos sobre integridade e lealdade. Inclusive, eu quero te dar uma super dica. Nós estamos realizando um estudo fantástico com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Todas as segundas-feiras, você é nosso convidado para estar conectado pelo Zoom às 20 horas, todas as segundas-feiras, aproveitando. Nós estamos falando de um tema muito legal, liderança acima da média, e José tem sido a nossa fonte, tem sido a nossa inspiração. Então fica aí o convite para você, segunda-feira, 20 horas, pelo aplicativo Zoom, a nossa reunião com os pastores Lúcio e Heloísa. Mas voltando para cá, nós falamos na primeira mensagem dessa série, Marcas que Fazem a Diferença, falamos sobre integridade e lealdade. E hoje nós vamos falar, vamos estudar, vamos aprofundar em mais duas marcas. Iremos falar sobre fidelidade e gratidão. Fala aí para a pessoa que está contigo na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, está conectado aí com você, sendo abençoado através desse culto. Fala com ele assim: marcas que fazem a diferença, fidelidade e gratidão. Vamos usar como inspiração para essa mensagem o livro de Ruth. Você conhece a história? Se você ainda não conhece, nós iremos contextualizar para que você possa conhecer e ser abençoado. Então nós vamos usar o livro de Ruth. Eu quero inicialmente ler com você no capítulo 1, do verso 15 ao verso 17 do livro de Ruth. Diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém, queridos? Que declaração fantástica. Essa história de Ruth, na verdade o livro de Ruth e a vida dela, nos inspira de forma assim incrível, quando pensamos na aliança, no compromisso, na fidelidade e gratidão que ela tinha para com a sua sogra Noemi. E nós vamos, a partir então desse livro, da vida de Ruth, nós vamos aprofundar nessas duas marcas, fidelidade e gratidão. Só para contextualizar, para que você
entre comigo nessa mensagem para que você possa fazer essa viagem que vai te abençoar tremendamente. Eu quero contextualizar com você o que estava acontecendo para que Ruth fizesse essa declaração tão marcante para a sua sogra. Amém, queridos? A Bíblia diz que houve uma grande fome sobre a região de Belém. Noemi, ela morava em Belém com a sua família, com seu esposo Elimeleque e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Diante dessa grande fome, Elimeleque, como o líder da família, ele decide sair daquela região e ir para Moabe, porque a região que eles estavam morando estava passando por um período de grande escassez, estava faltando mesmo alimento. Então ele decide pegar a sua família, sair dali e buscar provisão, e buscar recursos, e buscar alimento em uma outra região, em uma outra localidade. E ele pega a sua família, pega a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Quilion e Malom, e vão para Moabe. Chegando lá em Moabe, passado algum tempo, um tempo curto, Elimeleque, ele morre. Então morre o pai, morre o cabeça daquela família. Noemi, ela fica viúva com seus 2 filhos, com Quilion e com Malom. E eles passam a viver ali nas terras de Moabe. Os seus 2 filhos conhecem 2 mulheres moabitas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E eles casam-se com essas 2 mulheres moabitas, não é isso? Então, eles casam-se com as 2 mulheres moabitas chamadas Ruth e Orfa. Passado aproximadamente 10 anos, a Bíblia diz, você pode conferir isso depois com mais calma, que Quilion e Malom também morrem. Morrem então os 2 filhos de Noemi. Passa então a viver nas terras de Moabe 3 mulheres viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. E elas passam a viver ali, e um belo dia chega uma boa notícia para Noemi. A notícia que chega é que o Senhor havia tido misericórdia da sua terra, e aquele período de escassez, aquele período de fome havia encerrado. E Noemi, ela decide então voltar para a sua terra. E ela se põe a caminho junto com as suas 2 noras, com Ruth e com Orfa. E no meio do caminho, ela para aquele percurso e ela vira para as suas 2 noras e fala o seguinte para elas: é bom que vocês não sigam viagem comigo. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho condições de gerar mais filhos, e mesmo que eu gere um filho hoje, vocês não irão esperar eles crescerem para casar-se com eles. Vocês ainda são novas, vocês são bonitas, então fiquem na terra de vocês para que vocês possam constituir família. Só que Ruth e Orfa não gostaram daquela notícia e começaram a chorar e começaram a lamentar. E Noemi insiste com ela. E depois dessa insistência, Orfa decide então ficar em Moabe. Mas Ruth, ela faz essa declaração linda para sua sogra. Ela não volta para Moabe, ela decide seguir viagem com a sua sogra. E é onde ela declara nos versos 15, 16, nos versos, melhor dizendo, 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanho. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O
teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém, queridos? Ruth estava firmando uma aliança com Noemi. Ruth estava declarando que nada nem ninguém iria separá-las a não ser a morte. Ruth, ela entende a profundidade de uma aliança. E quando nós entendemos o valor de uma aliança e aprendemos a ser gratos, independente das circunstâncias, nós somos tremendamente abençoados por Deus. Ruth, ela não volta, na verdade, ela prossegue com a sua sogra. Em outras palavras, ela diz para Noemi o seguinte: nós temos uma aliança. Eu estou contigo, eu não vou te deixar, eu sou grata a você e eu sou fiel a você. E essas duas marcas, a fidelidade e a gratidão, elas geraram benefícios na vida de Ruth. Ou seja, quando nós entendemos a profundidade de uma aliança, quando nós entendemos e vivemos essas duas marcas, a fidelidade e a gratidão, nós somos abençoados por Deus. Amém, queridos? Fidelidade, características do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém. Gratidão, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Agradecimento. Querido, isso é muito forte. Isso é revolucionário. Quando nós entendemos o quanto é importante ser fiel e o quanto é importante ser grato, e eu sempre refiro-me a essas marcas num contexto vertical, precisamos ser fiéis e gratos a Deus, e numa visão também horizontal, nós precisamos ser fiéis e gratos às pessoas que investem em nossas vidas, às pessoas que têm nos abençoado, às pessoas que têm nos ajudado. E quando nós entendemos essa revelação, quando nós entendemos essas chaves, Deus nos abençoa. Por isso, querido, é muito importante, você que é casado, você que é casada, é muito importante que você entenda a necessidade de ser fiel ao seu cônjuge, de ser grato ao seu cônjuge, de ser fiel à sua família, de ser fiel aos seus amigos, de ser fiel à sua liderança, de ser fiel à nossa igreja local e ser extremamente grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou muito grato à minha liderança e eu procuro ser muito fiel aos meus pastores, Lúcio e Heloísa, expressando gratidão, expressando fidelidade, porque eu entendo que quando eu ajo assim, eu estou alegrando o coração de Deus e eu estou sendo abençoado por Deus. E eu vou me tornando uma pessoa melhor, e eu vou colhendo benefícios quando eu exerço essas marcas na minha vida. E na vida de Ruth não foi diferente. Ela entendeu a importância de uma aliança, ela viveu de uma forma fiel à sua sogra e ela demonstrou gratidão à sua sogra. E aí, qual é o primeiro benefício que ela recebe por causa disso? Ela recebe o cuidado de Deus. Fala para quem está com você,
quando nós somos fiéis, quando nós somos gratos, nós recebemos o cuidado de Deus. Eu quero observar isso no capítulo 2 do livro de Ruth, que nós estamos estudando. A partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus: Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: Porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Em outras palavras, alguém que o Senhor nem conhece. Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou o seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Percebe, querido, que a fama de Ruth estava se espalhando. Elas chegam então a Moabe, Noemi e Ruth entende que ela precisava trabalhar, que ela precisava ir atrás do sustento para a sua vida e do sustento para a sua sogra. E ela vai colher lá nas terras de Boaz. E é lá nas terras de Boaz que ela experimenta o cuidado de Deus. Quando Boaz, ele usa Deus de forma, na verdade, quando Deus usa Boaz de forma soberana, e fala assim: Boaz, olha só, cuida dessa moça, deixe com que essa moça colha nas suas terras, dê a ela água para beber, dê a ela o sustento que ela precisa. Percebe, querido, o cuidado de Deus para com Ruth, percebe o carinho, o zelo de Deus para com Ruth. E aí Ruth, ela se prostra e começa a agradecer a Boaz, e Boaz fala: olha só, a sua fama, na verdade, as marcas, aquilo que você fez e tem feito para a sua sogra, chegaram aos meus ouvidos. Por isso eu estou te abençoando. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa. A fidelidade e o cuidado de Deus, queridos, sempre acompanharão aqueles que são fiéis e gratos. Fala aí para o seu vizinho: o cuidado de Deus sempre vai acompanhar aqueles que são fiéis e aqueles que são gratos. Então seja grato a Deus, seja grato às pessoas, seja grato à sua família, seja fiel, honre a aliança que você tem dentro da sua casa, honre a aliança que você tem na sua igreja, na nossa igreja local, honre a aliança que você tem conosco, que somos pastores sobre a vida de vocês, honre essa aliança e expresse gratidão. Você quer experimentar o cuidado de Deus? Você quer continuar experimentando o cuidado de Deus? Seja marcado pela fidelidade e pela gratidão. Amém, queridos? Salmos 37, versos 18 e 19 diz assim: O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidades,
não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. É o cuidado de Deus. Mesmo em meio às adversidades, talvez você esteja passando por uma luta muito grande, talvez você esteja passando por uma adversidade muito grande, por uma escassez muito grande, mas o cuidado de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre a sua casa, o cuidado de Deus está sobre a sua família. Então continue sendo fiel, continue sendo grato, continue servindo, continue sendo canal de bênção na vida de outras pessoas, porque à medida que nós plantamos, é à medida que nós iremos colher. Amém, queridos? O segundo benefício que eu quero perceber com você, quando nós vivemos uma vida de fidelidade e de gratidão, nós somos recompensados, animados e encorajados. Fala aí para a pessoa que está contigo, seja agora animado, seja encorajado, porque o Senhor te fortalece nesse momento. Amém, queridos? É o Senhor que te encoraja nesse momento, é o Senhor que está com a mão dele te sustentando, é o Senhor que está com a mão dele te guiando, é o Senhor que está com a mão dele te dando fé, direção para que você prossiga naquilo que Ele te chamou para você fazer, para que você prossiga em fidelidade, para que você prossiga sendo grato, para que você prossiga sendo abençoado por Deus. Então, o segundo benefício, nós somos recompensados, nós somos animados e nós somos encorajados. Olha o que diz os versos 12 e 13 do capítulo 2. Olha o que Boaz fala para Ruth: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Boaz, ele lança palavras proféticas sobre a vida de Ruth. Ruth estava enfrentando dificuldades, Ruth estava em um lugar estranho, Ruth estava convivendo com pessoas que ela não conhecia, e Boaz, além de acolher, Boaz, além de ajudar, Boaz declara a palavra de ânimo e encoraja a Ruth, que o Senhor lhe retribua, que o Senhor continue te abençoando, porque você buscou refúgio nas asas dele. E aí ela expressa a gratidão, que eu continue sendo muito bem acolhida pelo Senhor, mesmo que você não me conhece tão bem, mas o Senhor tem me tratado tão bem. Queridos, deixa eu falar uma coisa com você. Nesse contexto aqui, Boaz estava conhecendo Ruth, mas no nosso contexto, na nossa realidade, Deus, Ele te conhece, mesmo antes de você nascer. Deus, Ele já sabia o seu nome quando você estava ainda no ventre da sua mãe. E Ele tem cuidado de você. E Ele tem o melhor para você. Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida. Deus, Ele quer fazer muito mais na sua casa, na sua família, do que Ele já fez até aqui. Por isso que é importante, eu estou enfatizando muito isso,
Porque mesmo que você esteja passando por dificuldades, sentindo-se desanimado, ouça essa palavra, continue perseverando em servir a Deus. Continue determinado em ser uma pessoa melhor. Pois é no Senhor, queridos, que nós somos encorajados. É no Senhor que nós somos animados. E é do Senhor que vem a nossa recompensa. Na verdade, Deus estava usando a vida de Boaz. E você vai entender, nesse terceiro tópico, você vai entender isso. Deus estava usando a vida de Boaz para abençoar a vida de Ruth, para abençoar a vida de Noemi. E Deus tem usado pessoas nesses dias para abençoar a sua vida. Amém? Então quero deixar essa palavra de Josué 1:9, esse versículo que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Declare isso para a pessoa que está aí contigo: seja forte, seja corajoso ou seja corajosa, não desanime, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória sobre essa luta, sobre essa dificuldade, assim como Ele deu a vitória para Ruth, assim como Ele restituiu a vida de Ruth, Ele vai restituir a sua vida. Se você é fiel, se você é grato, Deus vai te recompensar, querido. Deus vai te dar vitória para a glória de Jesus. Amém? O terceiro benefício, inspirado na vida de Ruth, nós somos resgatados. Nós vimos o primeiro benefício, recebemos o cuidado de Deus. O segundo benefício, somos recompensados, animados e encorajados. E o terceiro benefício, nós somos resgatados. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 2. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E aí você vai entender, porque eu vou te explicar como funcionava a lei do resgate ou da redenção. Essa lei, ela foi instituída lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versos 5 e 6, que diz assim, preste atenção: se dois irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado em Israel. Então aqui está fundamentada a lei do resgate, ou a lei da redenção. Para você entender melhor, eu vou aprofundar mais um pouco. No caso de Noemi, ela não tinha mais filhos, ou seja, não tinha nenhum irmão do falecido de Ruth para que ela se casasse. E quando não encontrava-se nenhum irmão naquela família, um parente mais próximo, ele tinha por direito adquirir as terras e também casar-se com a viúva. Ruth estava viúva. E você percebe que no verso 20 que nós lemos, Noemi, ela expressa que Boaz era um parente dela, que Boaz estava nessa linha familiar.
Então, ou seja, Boaz era um resgatador e ele podia se apropriar das terras de Noemi e de Ruth e casar-se com Ruth, que estava viúva, porque ele era parente de Elimeleque, ele era dessa grande família. Então a lei do resgate, ela funciona assim. Então você percebe que Deus, na soberania dele, já estava direcionando Ruth desde o princípio, para que ela encontrasse um resgatador, para que ela pudesse ser restaurada, para que ela pudesse ser restituída e constituir novamente uma família. Isso é lindo, querido. Isso é demais. No capítulo 3, no verso 12, diz: é verdade que eu sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Porque Ruth, ela vai falar com Boaz que ele era um resgatador. Mas Boaz, muito honesto, ele fala: eu sou um resgatador, mas existe um outro que é parente mais próximo, que tem por direito ser o primeiro como resgatador. E aí, queridos, eu quero ler com você no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate. Se não, diga-me, para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Isso é uma conversa de Boaz com o outro resgatador. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. O que tinha prioridade, dá o direito para Boaz. Boaz, ele ouve aquilo que ele queria ouvir. E ele, mais que depressa, ele paga o preço e ele resgata a propriedade e casa-se com Ruth. Deus é fiel. Fala para quem está com você: Deus é fiel. Ele é lindo demais. E Ruth constitui família, Ruth é restaurada e ela continua sendo fiel à sua sogra Noemi. E ela continua expressando gratidão à sua sogra Noemi. Mas o que é mais lindo, querido, nessa lei do resgate, é que a lei, ela já apontava para a graça de Deus em nos resgatar em Cristo Jesus. Havia uma condenação sobre as nossas vidas. Havia um preço a ser pago por nós.
Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e precisávamos de um resgatador. Precisávamos ser resgatados. E o nosso irmão mais velho, Jesus, ele paga o preço de sangue pela sua vida, pela minha vida. Ele paga o preço de sangue pela humanidade. Ele é o nosso resgatador. Aleluia. Hoje você, em Jesus, você é livre de toda condenação. Hoje você, em Jesus, é livre de todo peso do pecado. O preço, a cédula de acusação que havia contra você, Jesus rasgou. Ele pagou o preço na cruz para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje eu e você fôssemos plenos, para que hoje eu e você andássemos em novidade de vida. Ele nos resgatou. Você pode dizer aleluia na sua casa, você pode dizer glória a Deus. E Paulo afirma isso em Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, em quem nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Todos os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não lembrará mais. Aleluia, querido, isso é demais. Por isso que eu afirmo para você, vale a pena ser fiel, vale a pena ser grato. Nós somos cuidados por Deus, nós somos encorajados, nós somos animados, e nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Nós somos resgatados, nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus perdoa. O sangue de Jesus tira toda a condenação que estava sobre você. Hoje, nós temos direito à salvação por causa do resgate de Deus mediante Jesus Cristo. Fala comigo, fala para quem está contigo aí. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena ser grato. E eu quero então concluir essa mensagem lendo esse texto lindo que está ali na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que diz: quem nós somos hoje por causa desse resgate? Quem nós somos hoje por causa do preço que foi pago naquela cruz? O Senhor, Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive e reina, e nós com Ele também viveremos e seremos eternos com Ele. Aleluia! Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é mais qualquer um. Você é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, povo exclusivo de Deus. Boaz, ele tipifica e ele aponta para Jesus. Ele foi o resgatador de Ruth, e hoje Jesus, ele é o nosso resgatador. Eu quero fazer um convite para você. Se você quer experimentar uma nova vida,
Você pode agora mesmo fazer essa oração comigo. E assim que terminar esse culto, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos estar de plantão para atender você nesse número que vai aparecer na sua tela. Nós queremos lhe conhecer melhor, nós queremos orar por você, nós queremos caminhar com você. Então vamos orar, por favor. Curva a sua cabeça aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso resgatador. Muito obrigado pelo perdão de todos os nossos pecados. Muito obrigado pela nova vida que nós temos contigo, ó Deus. Muito obrigado porque nós vimos, através da vida de Ruth, que vale a pena ser fiel e vale a pena ser grato. Eu quero orar por essa pessoa, Deus, que está agora conectada conosco. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja agora ministrando essa vida. Que o Teu Espírito Santo esteja falando de forma profunda, de forma singular ao coração dessa pessoa. Tirando toda a acusação, tirando toda a condenação. Deus, tudo aquilo que possa estar trazendo desânimo, tudo aquilo que possa estar trazendo tristeza, Pai, em nome de Jesus, toca agora nessa vida, Deus. O Teu sangue liberta, o Teu sangue cura, e eu declaro libertação e cura sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Receba agora a presença do Espírito Santo aí na sua casa, aonde você está, e seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Então, se você fez essa oração comigo, entre em contato conosco, porque eu quero orar por você, nós queremos orar por você e te conhecer melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito abençoado, uma semana de muitas vitórias, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração. Fique em paz e viva a melhor semana da sua vida.